Olá pessoal, sou o Edson André, fazendo uma atividade de física do solo, que é a avaliação do diagnóstico de DRESS. A atividade é individual, porém resolvemos fazer em grupo, e os demais componentes do grupo são o Márcio Mazucci, o Leandro Vettorello, Milton e o meu colega Maurício. Então, nós estamos fazendo a análise do solo de acordo com o diagnóstico de índice de qualidade estrutural do solo, né, o QS. Vamos chegar às conclusões aqui de friabilidade do solo, avaliando as estruturas. Aqui é a parte superficial, de 0 a 9, aqui é de 9 a 19 e aqui de 19 a 25 centímetros. Então, de acordo aqui com a tabela de DRESS, a parte superior, superficial, ela se encaixou no perfil de friabilidade de 4 a 9, então um índice de qualidade boa nesse perfil, e de 9 a 19 centímetros também se encaixou aí no perfil de 4 a 9. Já a estruturada na mais profunda ali, né, de 9 a 25 centímetros, chegou também a essa qualidade devido às características do perfil. Então, ambas as profundidades se enquadraram na qualidade boa de acordo com o diagnóstico de DRESS. E aí a gravação. Estamos fazendo a coleta da amostra num solo de área de pastagem, solo bem compactado. Foi preciso abrir a cova com enxadão antes. Cereal de inverno, azevém? Agora está com presença de azevém. Pode ver que a pá tem dificuldade de conseguir ser inserida. O manuseador tá fraco também. Cuidando sempre para não desestruturar, né? Porque para o que é fazer a avaliação do solo através do método de DRESS, onde a gente vai ver as estruturas dos agregados. Por isso que a gente está firmando aqui esse fecho de solo, para que não se desestruture, para que a gente possa tirar ele e sim depois numa bandeja a gente fazer essa estruturação. Lembrando que a profundidade tem que ser de 0 a 25 centímetros, né? Estamos usando mareco, trema. E essa coleta deve ser feita com uma pá reta, né? Não pode ser utilizada uma pá oval, e a profundidade ela dá de 25 centímetros. Aí após isso a gente vai tirar as beiradas, né? Que vamos descartar então essas beiradas. Depois nós vamos avaliar pela questão estrutural das raízes. Colocando numa bandeja no sentido vertical da bandeja, para que possamos depois, por os lados, fazer essa desestruturação dos agregados, dividindo em 3 partes, né? De 0 a 9 e de 9 a 19 centímetros. Vamos fazer essa divisão com uma espátula. Quantos dias sem chuva aqui? Uma semana? Semana passada deu uns 10 milímetros, né? É. Agora faz a quebra das camadas, né? Isso. Agora Tá vai ser gravando, né? feito. Sim. Agora Agora vai tá ser certo. feito.
Vamos fazer a desestruturação dessas partes, usando apenas a ponta dos dedos. Lembrando que esse solo aqui, ele já está passando da condição de friabilidade, pois ele está um pouco indo para a parte mais seca, né? Nós temos uma condição aí de já de 2 semanas praticamente sem chuva, e usando apenas a ponta dos dedos a gente vai fazer a desestruturação. Aqui a gente pode perceber que em um agregado do solo a raiz está tendo dificuldade para ultrapassar, os poros estão mais limitados, estão mais fechados, mas as raízes estão envolvendo o agregado. Isso na camada de 9 a 19. Agora na camada superficial de 0 a 9 centímetros. As raízes estão também com dificuldade de ultrapassagem, né? E estão dobrando, não estão indo na horizontal, estão verticalizando, se dobrando, digamos assim. Já na condição de 19 a 25 centímetros, já tem um pouco mais de condição de umidade, porém tem poucas condições de atividade biológica e as raízes praticamente não tem resistência de raiz, né? Muito pouco. Se encontra, mas muito pouca em condição, né? A umidade, porém a raiz não chega até aí. E percebe-se também que a mais profunda, ela está uma cor um pouco mais escura. Então quer dizer que de repente ela está um pouquinho por causa da umidade que ela possui. Quanto que a superficial, ela está bem seca por falta de chuva, porque faz mais de 2 semanas ou mais que não chove aqui. E até para desmanchar os torrões, ela não tem essa... E a cor dela é bem mais clara. Das camadas, né? A parte mais superficial aí de 0 a 9 centímetros, tu vê uma presença muito maior, né, da atividade biológica de raízes. Quando você olha a parte de agregados dos torrões, enfim, aí ele tem bastante presença, mas é porque ele está com o solo firme, então ele está com um pouco de dificuldade aí de conseguir se soltar, né? Mas você percebe que dentro desses torões aí tu tem bastante raiz atravessando, então ela está conseguindo até se infiltrar. Quando você vai para a parte de 10 a 19, aí você já vê que diminui a quantidade de raízes presente, né? O solo já está um pouco mais úmido também, mas tem atividade biológica considerável, menos proporção, mas tem. E aí a parte mais profunda aí dos 19 aos 25, então com bem menos atividade, mais umidade, mas bem menos atividade. Isso mostra, né, para parte prática, como é importante nós ter um solo descompactado, porque na deficiência de chuva, essa falta de umidade que está tendo, no solo está a umidade, ela está presente aqui nos 20 a 25, só que a raiz tem que chegar até aqui para conseguir pegar essa água. Então, se nós tivermos uma compactação de solo, a raiz vai ter essa dificuldade para conseguir chegar até aqui, e aí vai sofrer com estresse hídrico muito mais do que num solo manejado de forma correta, ou enfim, que não esteja com essa compactação. Então, para nós chegar no índice de qualidade, para a gente poder avaliar através do método EDDRESS, a gente usou a metodologia do cálculo, né? Que a gente dividiu as camadas, uma camada total de 0 a 25, a gente dividiu em 3 partes. Essa aqui é a superficial, de 0 a 8, que está aqui, né? 0 a 8 vezes o índice de qualidade no Q1 que a gente adicionou. De 8 a 19, a gente se enquadrou no Q2, né? Na primeira análise, que é na área de pastagem de inverno. Porém, já na profundidade de 19 a 25, a gente enquadrou ele no Q4. Somamos todos e dividimos pela profundidade, chegamos a um resultado de 2,32, aonde conforme a tabela, ela se classifica como ruim. Onde, de acordo aqui a tabela, né, do índice de qualidade, se enquadrou então aqui, que é de 2 a 2,9, se enquadrou então numa condição estrutural da qualidade ruim. Então essa solo foi com degradação, né? Essa é uma indicação de solo degradado, né? Agora já fizemos Foi da primeira amostra. Lembrando que é uma área com o histórico de
de verão, milho, safra, safrinha, silagem, e inverno pisoteio para pisoteio de animal através de pastoreio, pastagem, né? Então percebe-se, né, a compactação. E agregados maiores de 7 centímetros, né? Isso aí. E os menores com bem menores pulverizados, menores de 1 centímetro, né? Isso na camada de 0 a 9, de 9 a 19, e já na mais profunda, de 19 a 25, já está uma melhor condição, porém com baixa atividade biológica. Então isso nos mostra um solo compactado na parte mais superficial. E aí nós vamos para o outro solo da outra área. Segunda amostra. Segunda amostra também, a mesma condição foi feita, com pá reta, né? Aqui é de 0 a 9 centímetros, de 9 a 19 e 19 a 25, aonde a gente utilizou então a condição para fazer o cálculo, a metodologia de Dress, que é 8, que é a profundidade, vezes 4, onde se encaixou na tabela, de 9 a 19 se encaixou no Q5, e de 8 de 25 centímetros até 25 centímetros, de 19 a 25 centímetros, que foi 8 centímetros de espessura, se encaixou no Q4. A gente somou todas essas condições, dividiu pela profundidade, a gente chegou no resultado de 4,16. E olhando pelo índice de qualidade estrutural, né, de 4 a 19, né, aqui 4 a 9, né, então a condição de boa. Qualidade de solo boa, né, com isso mostra que está um solo, né, em condição, né, de produção, ou está em recuperação, né, em estado de conservação ou em recuperação. Então você vê a diferença das duas áreas, e é nítida, é visível quando você olha as amostras e faz o comparativo, mesmo dia coletado, questão de minutos de diferença, e você vê é muito nítido, né? É visível a olho nu a diferença das áreas. Essa área, então, com manejo há 4 anos, com plantio direto na palha, né? Consolidado na palha, onde tem presença maior de matéria orgânica, e essa outra área, que é onde então é feito silagem os últimos anos, e o pastoreio agora de inverno. Então você percebe nitidamente um solo degradado por um solo que está em sistema de conservação. Área lado a lado. Área lado a lado, no mesmo dia coletado. Pelos 4 alunos super estudiosos. Podia comentar também assim, ó, porque senão ele alça aqui embaixo. Já está filmando. Então aqui nós estamos fazendo uma coleta para fazer o diagnóstico de Dress numa área de pastejo animal, porém uma área perene, com uma situação de curumim com aproximadamente uns 60 centímetros de altura. Vamos fazer essa coleta. Já percebe-se aqui que é uma área que tem mais facilidade de introduzir a pá. Para essa coleta tem que ser uma pá de condição reta. Temos usando o facão para calçar esse queijo e nós abrir. Então após essa coleta, que ela tem que ter as características de 25 centímetros, né, de profundidade. Vamos separar uma parte aqui desse queijo. Vamos colocar na bacia para nós poder fazer essa destorroamento. Nós temos que tirar da outra bacia, eu acho. Pode pausar. Então assim, não, ó, é para tirar do lado aí. Junto com os colegas resolvemos fazer mais uma avaliação na mesma propriedade. O milho-cultura anual, a área de pastagem e a área de pastagem perene. Como vocês podem ver, ó, atividade, raízes em todos 25 centímetros de profundidade. Bem abundante, a umidade, vocês vão comparando com a outra área, muito mais que aquela lá. Nossa, do céu, aí só. Quem não tem cão, caça com gato, né? Caça com gato. Ah, isso é pra mim. A segunda é 9, né?
aqui as camadas. Porque aqui o filme, como é que você vinha sujar a mão ali? Araizama. Essa aqui, né? Que Sim, eu tô aqui, fazendo. aqui. É. Essa aqui é a... Olha a araizama dela aqui, ó. Era isso aqui que eu queria ver, ó. Ah, Ó, Olha tu só. percebe Olha como aqui. ela se desmancha? é, se desmancha. Raízes profundas, ó. Dá pra perceber aqui na primeira camada, ó. É, entre os agregados. Entre os agregados, ó. Não Isso, são levanta você, achatados. vamos ver. Levanta aí. Vamos cuidar. As raízes, então, atravessando os agregados do solo. Essa aqui é uma área de pastagem perene. Capim-curumim. Capim-curumi. BRS. Ó, na segunda camada também, ó, as raízes todas elas atravessam os agregados, não são achatadas. Percebe que elas têm bastante raticelas, tudo. É. Ela é uma raiz em extensão, né? Ela não é dobrada, ela não está se dobrando. Isso. Todo, ó, pega a parte... E o destorroamento com bastante facilidade, Isso. né? Sem precisar fazer força. E a condição de friabilidade do solo boa, porque encontra umidade em todas as e os isso também perfil. é uma coisa diferente, né, das outras. É. Você vê que a primeira camada, né, a mais superficial até a mais profunda dos 25, ela tá com uma umidade muito homogênea. É. E a segunda Não dá parece, pra dizer parece que que tá. tá mais úmida ainda e bem enraizada, né? Em condições de estiagem, se mantém a umidade. Pode ser. Tem essa tabela agora. Vamos dar para a primeira camada. Acho que é quase máxima, né? Cadê a folha aquela que tem o... Isso aqui já é com a conta, né? Feito Sim. do índice. Então aqui, dá pra nós... se nós formos olhar essa área, né, que então é pastagem perene, ela tem mais de 100% agregados com 1 a 4 centímetros, né? Se nós formos olhar, é realmente, né? É muito pouco agregado aí, grande, ó. E se tu pegar ele, dá uma apertadinha, desmancha ainda, ó. E tu vê que não é um solo pulverizado, ó. Você consegue ver a... Então, se nós olhar o índice de qualidade é 6, 70% entre com 1 a 4 centímetros, estrutura friável, então ela tem agregados muito grumosos, tem porosos, com intensa atividade biológica, bastante raízes, então raízes abundantes e bem distribuídas nas camadas avaliadas. Então é 6, né? 6 para todos? 6. Ah, essa aí é 6. 6. A segunda é 9 centímetros. A segunda, ela já tem um pouquinho mais de torrão, mas também não é maior que 4, né? Não. A segunda fala de 50 a 60% agregado entre 1 a 4. Também dá para se enquadrar aí dentro, né? Com certeza. Fica também na área 6. E a terceira que é 8. E aí a terceira tem um pouquinho menos de atividade biológica. Vamos dizer que seja 5 daí então, né? Vamos fazer Só pela questão da atividade biológica, porque a qualidade do solo continua a mesma, né? Aí você vai dar 8V6. 8V6 é 4. 5 com 68. Então, após a gente fazer o cálculo, né, pelo método de Dress, a gente chegou no resultado de 5,68, né? Isso aí. Agora vamos olhar em qual condição ele se enquadra, qualidade estrutural. Então, a 5,68 ele fica de 5 a 6, né? Então, ou seja, é uma qualidade Muito bom. muito boa. Eu acho que não pode falar, doutor, na comparação do milho. Tá. Então assim, ó, a gente se reuniu, nós 4 colegas, usamos a mesma propriedade, com o objetivo também assim, dividimos a área em glebas. Praticamente uma gleba da outra não dá 5 metros. Então assim, o que a gente teve? A área de pastagem consolidada, 4 anos sendo pastagem, milhos, silagem, safra e safrinha. Área de plantio direto consolidada e também a gente resolveu comparar também uma área de pastagem perene, o capim-curumim. Comparando a questão de umidade, atividade biológica, destorramento e tudo. Então a gente chegou
chegamos a uma conclusão, os quatro colegas juntos, que temos que dividir numa propriedade não é somente um tipo de solo, sem falar as características químicas que a gente não avaliou hoje, avaliamos somente estrutura física. Então, como o Vettorello já comentou, nós fomos desafiados a fazer uma atividade prática de forma individual, mas por iniciativa nossa, tomamos uma decisão de fazermos em 4 no grupo, até para podermos ter uma discussão melhor, mais aprofundada, das características e da classificação do solo pelo método proposto. Tá? Entendeu que se fosse fazer individual, nós iríamos ficar mais vazios com informação. E aí o Edson cedeu a propriedade aí para nós poder fazermos o trabalho, e foi muito proveitoso pelo que a gente conseguiu visualizar aqui na prática. Nós temos 3 áreas, como falado pelo Vettorello, muito próximas, 5 metros, alguma coisa a mais, e as 3 visivelmente com uma estrutura diferente. Tá? A área onde nós temos, que nós classificamos e consideramos que está um solo degradado, que é essa área com intensa atividade de silagem e pastoreio, por consequência fica muito pouca palha na terra, e aí ela está na situação que está, bastante torrão, agregados grossos e pulverizados, pouca atividade biológica, parte superficial compactada, já percebendo que é um solo que já não tem mais presença de umidade nessa área, então dificulta para a planta se desenvolver. Já nós vamos para uma área de plantio direto consolidado, já são 4 anos onde o Edson faz esse trabalho de plantio direto na palha, e aí você já vê uma diferença das camadas, da atividade biológica, do tamanho dos agregados. Então você consegue visualizar que é um solo que está em estado de conservação ou de recuperação. E aí, até provocado pelo Vettorello, fizemos uma amostra de uma área onde foi coletado o solo, que ela está com pastagem perene, que é o capim-curumim. E quantos anos está o capim-curumim aí já? 1 ano e meio. Ó, recém 1 ano e meio, né? Se for olhar em questão de tempo aí, é pouco tempo, mas você percebe a diferença, é gritante comparando com as outras áreas de presença de raízes, tamanho dos agregados, né? Estrutura do solo, distribuição de umidade. Então, acho que foi muito proveitoso aí para nós essa discussão, esse trabalho, e agradecemos aí o desafio. Bora para a próxima. Eu gostaria de falar, como falou o colega, que nós era para fazer individual o trabalho, né? Mas para mim foi muito importante fazer em grupo, porque como eu não sou da área, tenho dito que tenho aprendido muito, e eu fiquei muito feliz hoje com essa presença aqui com meus colegas, e eu aprendi e onde é que tem as diferenças de terra, que uma produz mais de repente, outra menos, e eu tenho aprendido isso muito junto com os meus colegas aqui presentes. Fico muito agradecido. E com certeza isso foi falado aí, aqui se nós formos fazer uma avaliação de produtividade, é visível qual a área que vai produzir mais e quando menos, nós pensar aí em atividade de grão, ou seja, pastoreio, o que for, né? Qual o solo que vai oferecer mais condições para a planta se desenvolver de forma esperada e satisfatória. Com certeza. E hoje também, uma importância, eu acho que a gente aprendeu junto também, que não é somente as características químicas, né? A gente vai analisar uma análise de solo, análise física, análise química, saber os nutrientes que fala. Mas olha o que nós aprendemos hoje, a questão da estrutura física do solo. Ele é um solo de boa qualidade, ótimo e tudo, mas a questão de estrutura mesmo, de manejo, que muda a questão de produtividade também. E sendo que eu sozinho, diria lá na minha propriedade, nem propriedade não tenho, é só um terreno, com uma horta, não conseguiria chegar a um resultado como esse que eu cheguei aqui agora. Comparativo, né? Comparativo, né? Então o comparativo para mim aqui foi muito importante, e isso eu fico bastante agradecido mesmo. Então deste modo, então, a gente agradece os professores pelo desafio, agradeço também aos colegas por disponibilizar o tempo e vir aqui e compartilhar esse conhecimento, e vamos finalizar a nossa atividade e aí vamos postar para os professores avaliar. E
Não esqueci de agradecer, Edson. Tá no centro de todos nós aqui, o acesso mais fácil para nós quatro. E Isso. muito obrigado mesmo, Edson. Obrigado.